Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao canal Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia, história, cultura, sociologia e todos os outros assuntos que estiverem relacionados para a gente conseguir entender melhor essas narrativas. Meu nome é Vitor, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e hoje eu vou trazer para vocês um conceito que eu venho falando bastante nessas últimas semanas. Vai aparecer aqui em algum lugar uma listinha, né? Com os vídeos passados, né, as recomendações que foram sobre heróis gregos. E hoje eu vou estar falando sobre o conceito que eu já tinha combinado, né, que eu vou explicar melhor para vocês, que é o de hubris ou ibris. Tanto um pouco o que ele significa, o significado, assim, a definição, né, do termo, como ela é vista pelos gregos e romanos e como ela é vista hoje. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa aquele like, comenta alguma coisa, compartilha. O feedback de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Saber que tipo de mídia vocês querem ver, que conceitos vocês querem ver. Como eu sou formado na área, né, eu tenho como pesquisar algumas coisas que às vezes são mais difíceis de encontrar, né, que você não acha assim só direto pelo Google. Então, se vocês tiverem curiosidades, ponham aí que a gente tem flexibilidade com a ordem dos vídeos. Então vamos lá, e hoje não tem mito, né? Não tem história, então me desculpem por isso, mas esse conceito é muito importante para a gente entender tudo sobre não só os heróis gregos, como sobre alguns outros personagens, né? Então, o que é hubris ou ibris? É uma palavra grega que significa aquilo que passa da medida. Então, é uma atitude que você toma que é desmedida. Isso não é só na arrogância, que a gente vê principalmente nos heróis, já vou chegar lá, mas qualquer atitude que você tome que passe da medida, isso, claro, não vamos fazer um anacronismo, é pensando para o grego do período helênico e um pouco para os romanos, que puxaram muito dessa moral social dos gregos, né? Eles copiaram algumas coisinhas, por assim dizer, simplificando bastante. Então, por exemplo, a vingança, em alguns casos, ela é vista como ok pela sociedade greco-romana daquele período. Só que o como você se vinga tem que ser na medida certa. Se você se passar nessa vingança, como a gente viu alguns heróis fazendo algumas vinganças bastante extremas, você está cometendo a ibris, ou hubris. E não, arrogância também, a paixão também, ou seja, você pode se apaixonar, para os gregos não é uma coisa ruim, sempre quando seja numa medida. Passou dessa medida, até o amor é visto como algo ruim. Cada pessoa que fica sofrendo por amor, que fica boba por amor, para o homem grego-romano é uma forma de hubris ou ibris, e é muito mal visto, é visto com pena. Então, a gente pode dizer assim que, no geral, cometer uma ibris ou uma hubris é uma forma de é uma falta de autocontrole, desculpe, muito grande. E ela era bastante mal vista pelo homem helênico. Era motivo, por assim dizer, de vergonha alheia. Então, comer num banquete ou beber pode até um certo ponto. Passou desse ponto, a pessoa que fica descontrolada, aquilo é vista como ibris e é motivo de vergonha alheia. Na guerra, uma pessoa muito sedenta de sangue, ou seja, é necessário um certo heroísmo e uma certa violência, mas passou disso, está cometendo a ibris, não é bem visto. E assim para tudo que você puder imaginar. Então, entre a humildade e a autoconfiança, por assim dizer, para a vaidade extrema, né, você tem a medida certa para as coisas. E quando você sai dessa medida é quando você está cometendo esse tabu. No caso dos heróis e de alguns personagens mitológicos que a gente trabalhou aqui, alguns a gente ainda não trabalhou, mas eu vou citar eles, a ibris ela acontece principalmente quando o personagem ele se compara com alguma divindade. E em 100% dos casos, eu ainda não encontrei nenhum caso em que isso não aconteça, esse personagem se lasca. Então, alguns exemplos que a gente já viu. Ícaro, não sei se vocês lembram quando a gente estava falando de onde surgiu o labirinto do Minotauro. Quando ele começa a voar muito alto e quer chegar perto do Sol, ele está saindo de onde ele, mortal, pode estar, que é na linha do meio. Então ele comete a ibris e ele acaba morrendo afogado. Teseu, quando ele acha que ele pode ir tentar paquerar Perséfone e acaba sendo transformado em pedra durante alguns anos. Aquilo foi a ibris dele. A gente ainda não viu ele, mas acho que todo mundo conhece Aquiles, herói de Troia. Ele comete, pode-se dizer que duas, até uma que dá início, né, a todo o épico, que ele decide não lutar mais, porque Agamenon quis ficar com uma escrava que ele estava afim.
Mas ele também comete uma outra quando ele derrota o Heitor, né, o príncipe troiano, para vingar o primo. Até aí isso seria bem visto para o homem grego. Ele estava vingando um familiar. Só que depois, ao invés de deixar os troianos recuperarem aquele corpo e fazerem os ritos fúnebres, ele amarra o corpo e arrasta, ele faz uma violação do cadáver de Heitor. E isso foi uma íbris que depois o próprio Aquiles se arrepende. Se vocês quiserem a versão correta, né, tem que pegar a Ilíada, né, de Homero, para ver os eventos da Guerra de Troia. Mas o filme Troia, depois eu vou colocar aqui na descrição o ano, essas coisas, que eu não vou lembrar agora de cabeça, que tem o Brad Pitt. Foi um filme bem famoso na época, eu não sei se ainda é, né? Eu tô ficando velho já. Eu acho uma forma bem legal de conhecer essa história. Não é perfeita, mas tem muita coisa legal. Eu recomendaria esse filme. Inclusive, minha professora usou ele quando a gente estava vendo a parte de mitologia grega. Então, é importante muitos ressaltar que a híbris ela é uma coisa assim, bem extrema. Então, nem tudo que você faz é necessariamente uma híbris. Então, assim, você dizer que é muito bom, por exemplo, eu sou o melhor do meu time de futebol, não tem problema. Quer dizer, espero que você seja, né, para poder fazer isso, senão você está cantando vantagem. Mas você dizer que você joga futebol melhor que Zeus ou que Ares, aí é híbris. Ninguém joga futebol melhor que eles, ou seja lá o que for, né? Um outro exemplo de híbris que não vem de herói é Aracne, que acaba se transformando numa aranha, porque ela diz que consegue ser melhor que Atena. Atena pega ela numa competição e ela acaba virando uma aranha. Depois a gente vai analisar melhor esse mito. Então tem um monte de casos. Se não me falha a memória, todo herói grego comete híbris, ou quase todo. E esses são alguns dos personagens e quase sempre são castigados. Mas isso é o que significa a palavra para os mitos gregos, né? Então, híbris é aquilo que passa da medida, né? Uma emoção ou uma atitude extrema. Focando na mitologia greco-romana, principalmente na grega, é quando você tem essa soberba em relação aos deuses ou às forças superiores. E nos dias de hoje, a gente ainda usa a palavra? Bom, você meio que pode usar como sinônimo de narcisismo ou soberba, só que você provavelmente vai ficar parecendo como pedante, porque é uma palavra assim, bem culta, muito pouco usada, mas você pode. Tipo, ela existe em português e você pode usar como aquilo que passa da medida, ou como principalmente como sinônimo de narcisismo, soberba. Só que é muito raro as pessoas usarem. Eu não colocaria na minha redação do Enem para ganhar pontos para usar uma palavra difícil, por assim dizer. Você usa como tecnicismo para estudar algumas coisas de filosofia e para estudar um pouco a mitologia greco-romana, mas mesmo assim, se você não trabalha com os heróis gregos, se você está estudando outra coisa da mitologia, você também não vai usar muito esse conceito. Então é uma coisa muito específica. Eu fui pesquisar mais ou menos se usa ainda. A única coisa que eu encontrei foi que em inglês, no mundo dos negócios, algumas pessoas utilizam quando você faz uma operação e se dá muito mal. Quando você tenta comprar uma fatia muito grande do mercado, ou quando você tenta fazer uma expansão e dá errado, ela é usada como para definir uma pessoa que teve o olho muito maior que a barriga e fez um negócio que deu muito, muito errado. Eu não sou da área de negócios e não entendo muita coisa, só o básico. Mas eu vi que, ironicamente, em alguns livros, em alguns exemplos, em alguns cursos, algumas coisinhas apareceu. Curioso, né? Porque o grego ele é mais próximo das línguas latinas do que das línguas germânicas, né? Anglófonas. E nós deixamos de utilizar praticamente essa palavra e os ingleses, pelo que eu entendi, estão usando um pouco mais. Alguns nomes também, né? Por exemplo, Jason, né? Que é Jazão. É o nome de um herói grego que a gente não usa, mas eles usam. Tem algumas coisinhas assim, né, que não... eu gosto muito dessa área de etimologia, de linguagem, eu estudei um pouquinho também. É uma coisa muito interessante, né? Mas eu acho que eu já falei tudo que a gente tinha para falar. Hoje o vídeo fica por aqui. Então, deem uma repassada nos mitos gregos que vocês conhecem, ou nos vídeos aqui do próprio canal, ver se vocês conseguem detectar onde a híbris está acontecendo, onde a rubris está acontecendo. E vejam também se, fica aí, digitem no comentário se vocês acharem, outros mitos de outras culturas, se vocês acham que existe um conceito semelhante. Fica aí essa lição de casa, não sei se vai fazer a galera parar de seguir o canal. Não, parem, professor, lição de casa não.
Mas uma coisa interessante, será que é um conceito que a gente pode transportar para outras culturas, ou a gente vai estar fazendo aquela coisa do vídeo mais importante do canal, cristocentrismo? Vamos ler, vai aparecer aqui também em algum lugar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau!